Paz, shalom, shalom de Jesus. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos. Eu estou fazendo Marcos só leitura, sem pausa, que é para o canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube. E estou fazendo a leitura com comentários de Marcos para a Bíblia de Arilena. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Aqui a intenção é mesmo proclamar o Evangelho para honra e glória do nome de Jesus. E Jesus está voltando, está chegando, para salvar e para condenar. Salvar aqueles que creram nele, que se entregaram a vida a ele, e condenar aqueles que o rejeitaram. Vamos lá. Então, Marcos 10, a primeira parte hoje, começa sobre a discussão sobre o divórcio. Isso aqui é uma doutrina muito polêmica sobre o divórcio. Mas ali, com o Senhor Jesus, ele estava falando ali, não era nem a nível de nova aliança, ali ainda era a nível da antiga aliança, a discussão, ok? Mas o Senhor Jesus dá o parecer muito lógico dele. Aleluia. Vamos lá. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia. Judéia, que hoje diz que é Palestina, ok, gente? Mas é Judéia, o território dos judeus, ok? E além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E, como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele, e para pô-lo à prova, como sempre, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes estavam sempre atrás do Senhor Jesus, só para pôr à prova. Não era porque eles queriam aprender, não. É porque eles queriam pôr à prova. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus. Sangue de Jesus é poder. Sangue de Jesus é poder. Salva os nossos parentes, Pai. Não deixa eles serem usados para nos pôr à prova, não. Em nome de Jesus. Tenha compaixão de nós. Vamos lá. Alguns fariseus, aproximando-se dele e para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito a um marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e depois repudiar. Jesus então lhe disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Homem e mulher. Esse é o casamento que Deus deixou, ok? Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Deus falou isso lá no Gênesis. Quem era o pai e a mãe de Adão e Eva? Quem era o pai e a mãe de Adão e Eva? Isso aqui é uma simbologia, comparando nós humanos. Ok? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ok? Aqui é uma advertência. Não é que as pessoas não separam, elas separam. Mas aqui isso aqui seria uma advertência. Ok? É uma advertência. Não tenta desfazer o que Deus uniu, não, que não vai dar certo, vai dar problema. E muito problema. Ok? Se foi Deus que uniu, tem muitas pessoas que falam, eu orei, Deus me mandou ele. Eu sou divorciada.
Mas eu casei porque eu quis. Eu fui lá e falei, Senhor, eu não quero mais ficar sozinha, eu vou casar com aquele ali. E casei. Foi assim. Pela misericórdia de Deus, Ele me abençoou durante o período que eu estava casada. Só que aconteceu coisas terríveis sobre a falta de fidelidade no casamento. E chegou uma hora que eu já estava vivendo depressão. Mas mesmo assim eu tive que pedir perdão para Deus e orar para Ele ter misericórdia de mim e de meus filhos, porque eu já tinha 3 filhos. Até que tem me ajudado o Senhor. Ok? Mas eu já vi casos de pessoa que tenta divorciar. Eu vi casos de pessoa que divorciou e voltou com o mesmo marido. Já vi casos de pessoa que tenta divorciar e não dá certo. Acontece alguma coisa. Por quê? Eu creio que realmente foi Deus que deu o casamento, ok? Vamos lá. Vamos continuar. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo sobre esse ponto. E ele lhe disse, não, ele disse mesmo. E ele disse, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. Então o homem, ele não pode mandar a mulher embora por qualquer motivo, porque depois eles, justamente os discípulos vão falar sobre isso, porque, mas Moisés, lá na lei, na Torá, que é consagrado, o livro mais sagrado por judeus, né? Mas Moisés falou que se das cartas de divórcio, podia fazer. E aqueles que eram mais ruins na época não davam carta de divórcio. E se não dava carta de divórcio e mandava a mulher embora, ela estava presa aquele homem ainda. Perante a lei, ela estava presa ainda. E se ela ficasse com outro, aí a coisa ia ser pior ainda. Então Moisés, para a coisa não piorar, foi que Moisés falou, dá carta de divórcio. Ok? Mas o Senhor Jesus, aqui ele não vai falar muito sobre adultério. O livro de Marcos, ele é muito resumido. Mas na outra passagem que em Mateus, o Senhor Jesus fala, Moisés fez aquilo por causa da dureza do coração. Por quê? Porque os homens não perdoavam as suas esposas. Não era porque elas tinham traído ele, não. Se traísse, era morta, tinha que matar apedrejado. Era por qualquer outra coisa, às vezes até a comida que fazia mal feito. Gente, vocês não conhecem a história da mulher e acham que é tudo como é hoje, não é não. Não era não. Não era não, gente. Mulher nem sequer podia pedir um divórcio, não. Nem sequer ela podia. E quando o marido mandava ela embora e dava uma carta de divórcio para ela, ainda era um alívio ela receber a carta de divórcio dele, que pelo menos ela estava livre para ter outro. Era assim. Quando o Senhor Jesus fala aqui com os discípulos, é coisa de homem. Hoje é aplicado para as mulheres também, mas ali era coisa de homem, porque na velha aliança, no Antigo Testamento, na época de Moisés, não tinha esse negócio de mulher dar divórcio para homem, não. Não tinha esse negócio, não existia. Até pouco tempo, gente, até 200 anos atrás, sei lá, 100 anos atrás. Não faz muito tempo, não, que divórcio foi liberado. Ok? Nem o homem podia dar, mulher então não podia nem sonhar, nem pensar. Vamos continuar aqui? Agora já pula aqui que o Senhor Jesus encontra com as crianças, né? Trazia-lhes criança para que eu tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Aqueles discípulos também eram cheios de coisa. É igual algumas igrejas que tem hoje.
é cheio de regras, cheio de, não pode fazer isso, Jesus não quer, Jesus não nascer. É um tal de falar no nome de Jesus, sem Jesus estar falando. Ok? Olha aí. Trouxe as crianças precisavam ser abençoadas por Jesus de Nazaré. E os discípulos, aqueles estavam na Judéia, gente, isso aqui era filho de judeu, que já nascia aprendendo a Torá de Moisés. Até Cristo, então, a melhor forma de conhecer sobre Deus era a Torá. Agora em Cristo, o Senhor se revela, o Pai Eterno se revela como uma pessoa através do Filho. Ok? Mas ele trouxe aquelas crianças ali. As pessoas trouxeram as crianças e os discípulos não queriam deixar as crianças chegar perto de Jesus. Vocês pensam que esses povo, liderança de igreja hoje em dia, vocês pensam que eles são melhor que os discípulos? Não são não. Tem hora que eles cismam e dizem que é Jesus que não quer, mas é eles que não querem. Vamos lá. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Ok? Aqui agora já pula, aqui tem várias histórias nesse capítulo 10. Agora já pula para capítulo 10 de Marcos. Agora já pula para o homem rico, o episódio do homem rico. Ao retornar ao seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Então ali o Senhor já viu uma atitude ali, tipo assim, eu vou conquistar ele, né? Falar que ele é bom, né? Quem sabe, aí ele não, ele não é mais suave. Eu não sei, gente. Eu só sei que o Senhor Jesus já foi logo corrigindo. Ninguém é bom senão só Deus. Então, Deus o Pai. Então, será que as pessoas sabem quem é o Senhor Jesus? As pessoas falam tanto Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas será que elas sabem o que é o amor de Deus? A Bíblia fala que Deus amou o mundo e deu seu filho para morrer por nós. Deu seu filho. Você está entendendo isso? Deu seu filho para morrer por nós. E nós? Você acha que também ele não vai pedir nada para nós? Tenha compaixão de nós, Senhor. É o que a gente pode pedir. Mas esse negócio que prega pelas igrejas que Jesus levantar a mão, aceita Jesus, está salvo, não precisa fazer nada. Se Deus pedir alguma coisa, gente, avisa pro povo da igreja, não deixa o povo enganado, não. Se Deus pedir, e para cada pessoa um pedido diferente, viu? Ah, mas a salvação é pela graça. Sim, a salvação é pela graça, mas se Deus quiser pedir alguma coisa de alguém, Ele vai pedir. Afinal de contas, agora eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Deus, eu não pertenço mais a mim mesma. Não é assim que a Bíblia ensina? É assim. Então tem que ensinar o povo. Deus seja louvado. Vamos continuar. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando-o Jesus, o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
O rapaz fazia tudo. Tudo que estava na Torá. Pelo menos ele falou que fazia. Mas o Senhor Jesus falou, você já faz tudo? Pois agora eu vou te dar mais um mandamento. Não chega para Jesus falando que você faz tudo, não. Não chega falando que eu obedeço tudo. Gente, obedece tudo? Ok, eu vou te dar mais um mandamento. Aí ele falou, então ele replicou, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele assim, ok, você tem guardado mesmo? Vai lá, vai mais um mandamento para você. E o Senhor Jesus amou aquele jovem. Mas o Senhor Jesus sabia que aquele jovem precisava de uma cura, de uma libertação. O Senhor Jesus queria salvar ele. Por isso que a Bíblia fala que Jesus amou ele. O Senhor Jesus queria salvar ele. O Senhor Jesus gostou dele. Mas o Senhor Jesus sabia que ele precisava de mais um mandamento. O Senhor Jesus sabe que os judeus precisam de mais mandamento do que está na Torá. Mas na Torá já tem 613. Pois é, pois Jesus trouxe mais um. Orar pelo inimigo, dar pão para quem não tem fome. Se o teu inimigo tiver fome, você dá comida, dá beber. Perdoa. Ok? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito difícil, Jesus. Na realidade, ninguém nunca cumpriu os mandamentos. E aí nós precisamos da misericórdia do Senhor para nos ajudar. Mas vamos continuar. Aqui diz que o Senhor Jesus amou ele e diz, uma só coisa te falta, vai vendo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Depois você me segue. Desgruda desse negócio aí, porque esse negócio não vai te deixar você me seguir. Então já desgruda disso logo. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Agora um tal de pregar que tem carrinho, prosperidade, faz isso, faz aquilo. E tem tanta pessoa crente, evangélica, que depois que fica rico, cai no pecado, desvia do evangelho. Vocês não têm ideia, gente. Vamos continuar aqui. E aqui fala o perigo das riquezas, mais um título. Esse capítulo é cheio de título. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos, como é difícil a quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus não falou que era fácil. Quem fala que é fácil é os homens, porque não está pregando direito. Está pregando errado. Porque quem prega o evangelho direito sabe que não é tão fácil assim, não. Tem até aquele evangelho simples. O evangelho simples. Gente, depende do que é simples. Se for só levantar a mão, tô salvo, vai pro céu. E agora eu tô vendo aqui que minha bateria tá acabando. Já era pra eu ter colocado a bateria no celular e eu esqueci. Mas dá tempo aqui ainda. Vamos lá. Restaurou o alimento do celular. Ok? Onde eu parei? Se bem que eu também já é para parar aqui mesmo, né? Já é para parar aqui. Tem mais um pedacinho aqui. Vamos continuar aqui. Já tá. Aí o Senhor Jesus continuou falando. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é essa agulha de costura, gente. Mas é um negócio que não cabe camelo.
Era um negócio, uma abertura pequena, que não cabia um camelo, ok? Eles ficaram muito espantados e disseram uns aos outros: então quem pode ser salvo? Então realmente era muito essa agulha, não era essa agulha de costurar, mas era um buraco pequeno. Tinha um lugar lá que eles ficavam espiando por lá dentro dos muros, um negócio assim comprido, uma abertura comprida assim, que os guardas ficavam por lá dentro dos muros olhando. Uma dessas agulhas pode ser isso, ok? Eu já vi essa agulha lá quando eu fui em Israel. Uma dessas aberturas que os guardas ficam olhando. E outros era a cerca mesmo que eles faziam para os camelos não passar, ok? Mas vamos lá. Onde eu parei? Jesus, fitando-se, disse aos homens. E aí, aí pronto. O Senhor Jesus não negou. Falou, não é fácil entrar no reino de Deus. Ele falou a verdade. Quem fala que é fácil é porque não entendeu o evangelho. E aí, o Senhor Jesus, aí os discípulos, né, ficou ali muito encabulado, como diz, né, com aquelas palavras. Mas aí o Senhor Jesus falou assim, o Senhor Jesus olhou para eles, né, e falou assim: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Então, gente, realmente o camelo não passava por aquela abertura. Não passava. Talvez entrasse só a perna do camelo. Aí imagina o tamanho da barriga do camelo. Não passava. Então era impossível o camelo passar ali. Era impossível. Mas o Senhor Jesus depois acaba falando isso. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, vamos confiar no Senhor. Ainda que a gente esteja vendo o camelo tentando passar só com a perna no buraco. Só cabe a perna dele, o resto do corpo não cabe nada. Mas a Deus nada é impossível. Paramos por aqui. Siga lá meus canais e minhas páginas. Página de Facebook, Bíblia Diária Helena. Eclésia Católica de Cristo. Página no Facebook. Canal do YouTube. Mesmos nomes. Canal do YouTube, Bíblia Diária Helena. Eclésia Católica de Cristo. São as leituras bíblicas, o que eu coloco na Eclésia, eu não coloco na Bíblia Diária. Vocês entendem? Então, eu vos deixo por aqui. Até a próxima, na graça de Deus Pai. Amém. Shalom. Shalom de Cristo.